Graça e paz a todos, amados, que nos assistem nas suas casas, no seu trabalho. Hoje nós estamos no nosso 15º dia da nossa campanha. Jesus acalma a tempestade. Nós queremos ler a palavra do Senhor aqui em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem uma outra tradução que diz que Jesus não os chamou de tímidos, mas de medrosos. Nós queremos, muitas vezes, observar que na vida nós vamos passar por grandes tempestades, umas grandes, outras menores. Gostamos de pensar que estamos no controle de todas as coisas, no controle dos problemas da nossa vida, das crises, das dificuldades. Entretanto, raramente isso é verdade, não é mesmo? O fato é que a vida se assemelha mais a uma floresta fechada do que a um jardim. E a existência se parece mais com um mar muito agitado do que uma piscina. Isto é uma grande verdade. Atravessar os dias é como enfrentar a bordo de uma pequena embarcação, um oceano imprevisível. As crises têm o poder de nos lembrar disso, que nós não estamos num parque de diversão. As crises têm o poder de nos lembrar que nós não estamos passeando num jardim, mas que nós estamos no mar da vida. E as tempestades vão acontecer de forma menor ou maior. E quando elas se instalam, a nossa ilusão de controle se dissipa, vai embora. Quando as tempestades vêm, nós concluímos que realmente nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Ficamos confusos e amedrontados. Nos mares da vida, os momentos de tempestade fazem com que nós nos sintamos tão ansiosos, apreensivos e, por não dizer, até desesperados. Entretanto, precisamos reconhecer que esses momentos, que essas tempestades da vida são ocasiões perfeitas para o exercício da nossa confiança. Essas crises vão apontar realmente para nós e para outras pessoas em que e em quem nós estamos confiando, depositando a nossa confiança. Há 2000 anos atrás, um certo professor chamado Jesus, um mestre, passou por essa terra. E em todas as ocasiões, ele aproveitou para ensinar grandes lições aos seus alunos, que os seus discípulos. E em 2 ocasiões foi a respeito de tempestade. Naqueles momentos ali, ele quis impregnar nos seus discípulos essas lições que fazem a diferença até hoje nas nossas vidas. Quando nós voltamos o nosso coração, quando nós voltamos a nossa atenção para a palavra de Deus, nós vamos aprender com o que o Mestre Jesus quis nos ensinar.
ele desejava conduzir os seus discípulos a outros níveis de fé, a outros níveis de confiança, de intimidade. Isso se tornou possível quando eles se viram no meio de uma grande tempestade. Apanhados por uma tormenta no mar da Galileia, aqueles discípulos tiveram uma aula prática de fé. E com certeza, você que nos assiste, você que nos ouve, eu tenho certeza que você também tem tido estas experiências. Tantas tempestades você já passou, e outros estão passando, e muitas outras ainda vamos passar. E em todas elas, a pergunta é: o que preciso aprender com essa tempestade, com essa situação? E os discípulos ali, apanhados por essa tormenta no mar da Galileia, eles tiveram uma aula que eles nunca mais poderiam esquecer. E nós, muitas vezes, esquecemos daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Mas a história se repete. A história se repete ano após ano. É que a pedagogia de Deus, ela funciona bem melhor nos tempos difíceis, nos tempos de crise. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos quantas lições o Senhor ensinou para o povo quando eles estavam no deserto. E a mesma forma, depois Jesus, também em todos os tempos do seu ministério aqui na terra, todas as ocasiões, diante de todas as aflições das pessoas aflitas que ele encontrou, ele ensinou grandes lições. São as experiências que mais dão medo, que nos ensinam as maiores lições. Alguém disse que ou melhor, dizendo, Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. E aquilo que eu receava me aconteceu. Então, muitas vezes nós temos medo de determinadas situações. E Deus permite para nos ensinar a confiar nele. Não é que o Senhor quer o nosso mal, nem quer nos ver esperneando. Pelo contrário, Ele quer que nós estejamos como Jesus. Jesus estava ali na polpa do barco, dormindo. E os discípulos, naquele barco, entraram em total desespero. E eles chegaram a questionar a Jesus. E ele falou, Senhor, o Senhor não se importa que nós estejamos quase a morrer? E muitas vezes nós também estamos a questionar ao Senhor. Por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Por que o Senhor deixou acontecer isso com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu funcionário, com alguém que eu amo? Nós questionamos porque a nossa fé, a nossa confiança ainda não está totalmente tratada. Mas o Senhor vai permitir estas crises para nos ensinar essas grandes lições de confiança plena, que Ele está no meio da tempestade. O Senhor usa cada adversidade para o nosso bem. A intenção do Senhor não é nos destruir, mas é fazer com que nós cresçamos. E o Senhor Jesus, Ele queria deixar homens treinados. Ele queria deixar homens preparados para que o Evangelho pudesse chegar até nós e até as futuras gerações. Aqueles homens precisavam ser totalmente equilibrados nas suas emoções, no sentido de alcançar o nível de fé que o Senhor Jesus estava ali proporcionando a eles. E é isso que o Senhor também quer fazer com a minha vida e com a sua vida. É nos treinar, nos lapidar. Os discípulos estavam sendo lapidados. E o Senhor também quer nos lapidar para que a nossa vida seja instrumento de bênção para outras pessoas que também estão passando por meios de crise, por meio de adversidade e tempestades. Então, portanto, novamente, nós devemos sempre perguntar, no meio de um temporal das nossas vidas, no meio de uma crise, o que eu preciso aprender com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Qual área da minha vida há uma necessidade de ser lapidada com esta circunstância?
E assim, quando nós abrimos o nosso coração, nós vamos ver o Senhor Jesus. O importante, em outra ocasião, Jesus também aparece aos discípulos no meio de uma tempestade. E ali, Pedro se joga nas águas. Antes disso, eles pensaram até que Jesus fosse um fantasma. E muitas vezes nós também sentimos assim, no meio de uma tempestade, o Senhor está ali conosco e nós nem conseguimos ver o Senhor Jesus. Nós estamos mais para ver fantasma do que a presença do Senhor conosco. Mas o mais importante do que andar sobre as águas, como Pedro andou, é dormir na tempestade. Jesus estava dormindo, porque ele tinha confiança plena no Pai. O Pai tinha dado direção para que ele atravessasse o mar da Galileia, porque ele ia encontrar ali o endemoniado de Gadarena, e ali aquele homem seria liberto daquela legião de demônios. Jesus sabia disso, e ele ia então atravessar. Ele diz: vamos atravessar para o outro lado. E Jesus dormia, porque ele sabia que acontecesse o que acontecesse, a missão ia ser cumprida. Então nós também, queridos, nós precisamos aprender com a circunstância que estamos vivendo, com o momento difícil que estamos passando, quer na área financeira, na área familiar, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação. Então vamos aprender. O Senhor quer nos ensinar. A ensinar o quê? Ele quer nos ensinar a esperar. Nós somos muito imediatistas, não é? Principalmente as mulheres, somos muito imediatistas. Nós queremos para ontem. Precisamos aprender a confiar que a palavra de Deus é verdade. Precisamos aprender a estar em oração. Precisamos aprender a nos humilhar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá graça. E muitas tempestades vêm para tratar com o nosso orgulho, com a nossa resistência, vêm para tratar com a nossa arrogância. Mas o Senhor quer nos tratar, quer nos lapidar. O Senhor quer nos ensinar também a compreender a respeito da dor do outro. O Senhor quer nos ensinar a sermos sensíveis com a dor do outro. E nos dias em que estamos vivendo, mais do que nunca, quando o amor parece escasso, nós, como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, como famílias, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis à dor do nosso vizinho, à dor do nosso amigo, do nosso colega de trabalho. E assim sucessivamente. O Senhor espera que eu e você durmamos na tempestade. Esse dormir significa descansar na sombra da palavra do Senhor. Essa é a nossa palavra para esse dia, para a sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa descansar, que você possa confiar, que você possa aprender tudo aquilo que o Senhor quer te ensinar, para a honra e para a glória do nome dEle. Nós oramos e entregamos agora, em nome de Jesus, as nossas vidas, declaramos que o Senhor está no nosso barco. E se Ele está no nosso barco, nós vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus.